Bom dia, querido amigo, amado irmão. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, uma maravilhosa segunda-feira, um dia abençoado que Deus nos preparou e vamos viver da melhor forma possível, porque a gente não sabe o nosso último dia, né? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? A juventude é um tempo de sonhos. O jovem observa o mundo e denuncia com fervor as injustiças e as contradições ao seu redor. Acredita que pode conseguir mudanças nas situações. Outros têm fracassado ou desistido. De igual modo, na igreja, muitas vezes o jovem exige ser ouvido e levado em consideração. Frequentemente, essas demandas estão marcadas por falta de afeto e respeito pelos que se encontram ao seu redor, né? Paulo valoriza os jovens. Ele ordenou a Timóteo que, apesar de ter um caráter tímido, não permitisse ser desmerecido por ser jovem, né? Observe, porém, o método que Paulo apresentou para ele conquistar o respeito por meio de seu comportamento exemplar. É exatamente neste ponto que a maioria dos jovens fracassa. Eles têm entusiasmo e paixão, mas lhe falta o tipo de vida que dê respaldo às suas exigências, né? São capazes de apontar com facilidade os erros na vida dos outros, né? E não percebem ser esta a forma mais fácil de encarar o problema. Ainda não caminharam o suficiente pela vida, né? Para encontrarem soluções reais e práticas para as dificuldades enfrentadas pelo ser humano. Paulo recomendou a Timóteo que não se deixasse levar por discussões e argumentos, né? 6 vezes nas 2 epístolas, o apóstolo advertiu que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Em vez disto, o apóstolo o despertou a cultivar um estilo de vida capaz de lhe dar o direito de ser ouvido, ou seja, viver, né? Viver na presença de Deus. Você quer exemplo maior do que você viver na presença de Deus? Porque falar de Deus é fácil, mas vai viver, vai colocar em prática a vida que Deus quer para você, né? Este é o maior exemplo. Para o líder jovem, este é um desafio difícil. Ele deve aprender que identificar os erros de uma igreja ou de seus líderes pouco ajuda na implementação de uma mudança profunda e duradoura. O desafio é mostrar com comportamento, né, a existência de alternativas. Né? Quando eu ainda era solteira, eu apontava facilidade os erros dos meus pais, né? Julgavam eles, né? Mas depois que casei, que vim a vir a ter filhos, né? Eu vi que não é fácil, né? Ser colocado em prática aquilo que eu falava, né? A crítica que eu fazia com os meus pais, né? E não somente isso, né? E logo eu percebi que eu estava cometendo os mesmos erros, né? Que em outro tempo eu tinha denunciado como inadmissíveis, né? O jovem que assume o desafio de cultivar uma vida em que um comportamento e a pureza saltem à vista será tomado em consideração sem ter a necessidade de buscar esse reconhecimento, né? O motivo é claro, as teorias são muitas, mas a vida fala mais alto do que as palavras, né? Então, reflita. Tem um poeta inglês que chama Oscar Wilde, disse certa vez: neste mundo, os jovens estão sempre dispostos a compartilhar com os adultos o amplo benefício de sua falta de experiência. Este é, sem dúvida, um comentário irônico, mas não deixa de ter uma verdade, né? Se você é jovem, permita que sua vida fale mais alto do que as palavras. Reflita, né? Essa palavra é muito, muito edificante. Então, que você possa refletir nela, né? Que você possa pensar, não somente os jovens, mas os adultos também, né? As palavras têm poder. Então, cuidado com as palavras, né? Não deixe se levar pelo momento, pela paixão, né? Porque às vezes erramos, né? Infelizmente, às vezes magoamos muitas pessoas e depois da palavra dita, jamais terá volta. Amém? Que você fique com essa palavra, que você reflita sobre ela e que você tenha o melhor dia de sua vida. Deus te abençoe.